Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Hoje teremos uma live muito especial sobre a história da fisioterapia e a trajetória da fisioterapia vestibular no Brasil. Para aqueles que não me conhecem, sou fisioterapeuta, me chamo Flávia Doná, sou especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso e membro do Departamento de Fisioterapia Vestibular da Brafim. Então, estou aqui representando os colegas todos do departamento e nós teremos dois fisioterapeutas que têm marcado a fisioterapia no Brasil, então vai ser uma roda de conversa muito gostosa. Só estou esperando vocês entrarem para chamar os convidados. Vou chamar. Chamei o Dr. André Santos e agora o Dr. Emerson. Vamos aguardá-los. Olá, boa noite. Boa noite a todos e todas. Vamos aguardar o André. Deixa eu convidar novamente o Dr. André. Aí, bom, boa noite. Então, gostaria de apresentar dois amigos fisioterapeutas que têm marcado a história da fisioterapia no Brasil, que é o Dr. Emerson Fachin Martins, da Universidade de Brasília, que tem estudado tecnologias na questão da acessibilidade, né, e na análise do movimento. E o Dr. André Santos, que também é membro do nosso departamento de fisioterapia vestibular, que tem marcado a fisioterapia vestibular no Brasil. É um prazer tê-los aqui. Estou aqui representando o nosso departamento com uma responsabilidade altíssima com vocês e que a gente tenha esse momento aí gostoso para apresentar, para discutir sobre a história da fisioterapia no Brasil, a história da fisioterapia vestibular. Então, sejam bem-vindos. Para começar, vamos dividir essa live para a gente cronometrar, porque nós falamos bastante, então nós temos 40 minutos para a discussão e 10 minutinhos eu vou ficar de olho aqui nas perguntas para que a gente possa também responder algumas perguntas. Então, para nós começarmos, gostaria que nós comentássemos, né, o doutor Emerson, o doutor André, sobre o reconhecimento da fisioterapia como ciência, a formação de fisioterapia no Brasil. Então, eu começo, professor? Pode começar, por favor. Boa noite a todos e todas. Flávia, a sua estreia está fantástica, parabéns pela abertura. E um prazer estar aqui, ainda aqui longe, com o professor André também, que é um amigo de longa data, que está lá no Rio. Bom, e a todos vocês que estão aqui com a gente agora, assim, é um prazer enorme estar aqui, né? Eu recentemente lancei um livro sobre a história da fisioterapia no Brasil. E realmente, como você me perguntou, né, o reconhecimento da nossa profissão, dá para reconhecer muito bem três grandes momentos aí na história do Brasil em que a fisioterapia começa a ganhar destaque, né? Já começando, a fisioterapia inicialmente começa com um procedimento, né? Aí com
com a importância desse procedimento, surge uma pessoa, né, especializada em aplicar esse procedimento, e aí hoje nós temos a fisioterapia que a gente conhece, que é uma fisioterapia que produz conhecimento e desenvolve tecnologia, né? E nesse contexto bastante importante, surge a fisioterapia vestibular, né? E eu acho, assim, não sou da área, né? Eu fui convidado aqui para estar dando respaldo aí à história da fisioterapia, mas a minha percepção frente ao que eu discuto com os colegas e que eu vejo do crescimento da fisioterapia vestibular, ela parece ganhar credibilidade a partir do momento que a gente começa a produzir evidências de que o que se faz em termos de fisioterapia vestibular realmente tem efeitos, né? E efeitos cientificamente comprovados, né? No livro, eu proponho um sistema de periodização da história da fisioterapia no Brasil, em que eu identifico o ano de 1996 como um ano, digamos, simbólico, né? Tudo que a gente faz quando faz sistema de periodização é simbólico. Um ano simbólico, né, em que surge o primeiro curso de fisioterapia em termos de mestrado acadêmico no Brasil e que começam a produzir dissertações genuinamente na área da fisioterapia. A gente começa no Brasil, então, a organizar a nossa ciência, né? Então, assim, para ser breve, como temos 40 minutos, eu deixo esse pequeno contexto aí, né, de como a fisioterapia no Brasil evoluiu, né? Para passar a palavra para o professor André, que é o real especialista em fisioterapia vestibular. André, com você. Obrigado. Consegue me ouvir bem? Consigo. Tá, eu botei o fone agora. Ótimo. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Flávia, conduzindo aqui os trabalhos. Emerson, muito prazer em revê-lo. Nós, né, só de Abrafim aí já temos uma história grande, né? Então é sempre um prazer revê-lo por aqui. E mais ainda, parabéns por todo o seu trabalho e coroado agora com o seu livro sobre a nossa profissão, que necessita sempre, eu sempre converso sobre isso com os colegas lá do departamento, vigilância, né? E nada mais importante do que verificar a nossa história e ficar atentos a ela, né? Na realidade, gostaria de agradecer também ao convite do próprio departamento de fisioterapia vestibular, da Abrafim, através da própria presidente, a GCL, doutora Luanda, doutora Lorena, e especialmente a Flávia, a Adriana, a Letícia, Lázaro, Dani, Gustavo, enfim, todos os membros aqui do Departamento de Fisioterapia Vestibular, Emerson, que fazem um trabalho excepcional. É um dos grupos mais interessantes de trabalho que eu tive nos últimos anos, especialmente pela proatividade e esse amor pela fisioterapia vestibular, sobretudo pelo sofrimento desses pacientes. Essa é a grande importância. E muito interessante essa sua divisão, né, em relação à fisioterapia e com essa ênfase voltada para a pesquisa, né, como um marco histórico do ano 96. Nós percebemos que na própria história da fisioterapia vestibular no Brasil, nessa década de 90, nós tínhamos já alguns grandes e nobres colegas interessados nesse assunto, como a professora Mônica Perracini, de São Paulo, professor Palmiro Torrieri, como sempre de vanguarda, ele já havia comentado e lido livros sobre o assunto e até visitado um serviço nessa época nos Estados Unidos. Ricardo Pereira, um colega nosso, fisioterapeuta do Rio também. E eu tive o prazer de realizar, quer dizer, ter meu primeiro contato justamente nessa época, 96 para 97, lendo um artigo da professora Susan Herdman, lá dos Estados Unidos, cujo livro veio em 2002 a sair traduzido aqui no Brasil, com o título Reabilitação Vestibular. Curioso é que nesse histórico, e em relação à própria fisioterapia vestibular, ela tem um paralelo com a história mundial da fisioterapia vestibular, justamente por isso. Quer dizer, o primeiro livro dessa autora saiu em 94 e foi um marco importantíssimo. E em 97 saiu esse artigo específico sobre recentes avanços em reabilitação vestibular, o que me deixou
extremamente curioso na época, né? Recentes avanços, algo que poucos tinham ouvido falar, inclusive eu. Então, esse contexto histórico vai marcando também o crescimento da fisioterapia vestibular no Brasil, mas da fisioterapia no Brasil com esse amadurecimento científico. E que eu também pude participar desde lá da Revista Brasileira de Fisioterapia, nos primórdios, e a São Carlos, e todos os produtos que até hoje existem. E gosto sempre de comparar, né? A fisioterapia tem no Brasil uma sólida legislação, vindo da década de 60, e diferente dos outros colegas, né, da área 21, como educação física, fonoaudiologia, que né, não tinham reconhecimento legal, né, com conselhos, etc., mas tinham uma força enorme na década de 70 e 80 com pesquisa. Se tiver algum engano aqui, por favor, me corrijam. Mas, na realidade, a reviravolta foi grande, porque aí nós consolidamos, nessa época, a prática, né, da publicação científica, da produção científica, melhor dizendo, e com isso, hoje, sem dúvida, nós nos colocamos hoje na chamada área 21 da CAPES em parâmetros, em patamares assim, extraordinários em nível nacional e internacional. Então, gostaria nesse preâmbulo de salientar isso, quer dizer, nós temos aí um paralelo interessante, quer dizer, a fisioterapia vestibular, nas evidências que temos em nível nacional e mundial, parece que, paralelamente, elas convivem já desde essa época, né? E depois, década de 2000, 2010, a gente vai percebendo assim, um número crescente de colegas e hoje estamos em pleno levantamento, né, desse número de fisioterapeutas na área vestibular, mas sem dúvida nenhuma um número crescente. Tanto o Emerson quanto o André pontuaram, né, muito importante, começou com a pesquisa, né, que eu acho que isso fundamenta muito a nossa profissão. Fisioterapia como ciência. E a gente sempre levanta a bandeira da prática baseada em evidência científica, né? Vocês citaram a UFSCar, que foi uma das primeiras universidades a ter um programa acadêmico na área de fisioterapia. Então, eu acho que isso realmente fez um crescimento, tanto todas as áreas da fisioterapia, e não podemos aí falar que é o tópico da nossa live hoje, que é a fisioterapia vestibular. E essa questão das evidências, não só produzidas no Brasil, lá fora, como também no Brasil, isso é muito gostoso, né? Então, hoje a gente pode dizer que a fisioterapia, né, ela atua tanto no ensino, na pesquisa, extensão, na prática clínica. E gostaria também de a gente colocar aqui o que a gente conquistou, de onde surgiu a fisioterapia vestibular. Ela é uma área de atuação dentro da fisioterapia neurofuncional, dentro de outras áreas. Gostaria que nós discutíssemos um pouquinho sobre isso, e que nem o professor Emerson, que teve agora o livro, que escreveu, fez o levantamento das especialidades também, como a gente cresceu nessa área. Gostaria de ouvir tanto do André quanto do Emerson essa questão e as conquistas que nós tivemos na fisioterapia vestibular. Eu acho que você tocou um ponto interessante, Flávia. E André também tocou no assunto, né? Que é a história da fisioterapia vestibular no contexto da história do Brasil e no contexto da história mundial. Porque o que a gente observa, né, nas diferentes nações é que a história da profissão que mais se aproxima da fisioterapia, porque a gente tem algumas nações que o profissional não é bem o fisioterapeuta como ele evoluiu aqui no Brasil, né? Mas em nível mundial, o Brasil ele se desponta, eu diria, entre os 5 maiores países que produzem evidências da fisioterapia, né? A gente está lá nesse petit comitê aí, junto com Canadá, Estados Unidos, Austrália, né? E alguns poucos países que realmente têm uma produção fisioterapêutica, né? De conhecimento e evidência sólida, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer o meu pós-doutorado na França, só que não foi na fisioterapia. Eu fiz o pós-doutorado na área de tecnologia, na robótica. E a primeira coisa que eu queria conhecer quando eu cheguei na França eram as escolas de fisioterapia, que a gente
né? Tanto com, né, Philippe Souchat e outros nomes que são franceses, né? E para minha surpresa, a fisioterapia na França, ela não tem esse destaque do ponto de vista de produção científica. Toda a produção científica na área de terapia física é feita por médicos. E a fisioterapia é uma formação muito técnica, simples e sem qualquer produção científica. Então, a gente vê que no Brasil, a forma com que a fisioterapia construiu a sua história também favoreceu, né, que os pesquisadores brasileiros pudessem contribuir para que a fisioterapia vestibular ganhe esse destaque que hoje temos, né? Quem imaginaria, na minha época, né, pelo menos, eu sou fisioterapeuta formado na década de 90, né? Quem imaginaria que nós, com os nossos procedimentos, com a nossa forma de intervir, estaríamos atuando em distúrbios do sistema vestibular, né? Ainda que a gente entenda o papel do aparelho vestibular no controle de inúmeras funções importantes do corpo, era uma coisa muito distante da nossa visão de estudante, porque a produção científica já estava sendo produzida na década de 90, né? Mas ainda era um desafio. E os pesquisadores brasileiros, os fisioterapeutas brasileiros, que muitos se tornaram pesquisadores, eu acredito que contribuíram muito para que não só solidificasse a especialidade, né, mas que também a produção de evidência para mostrar que esse tipo de intervenção tem resultados eficazes também contribuiu para que hoje a gente pudesse estar aqui em 2022 discutindo a fisioterapia tão consolidada aí nos distúrbios do aparelho vestibular, né? Então, exatamente, plenamente de acordo com essa posso dizer, não uma surpresa, mas exatamente você remontou aí os anos 90, onde eu me formei também. Não fazia ideia, né? A gente, na época, estudava o rochedo, né? Que era o osso temporal, conhecido hoje como a localização do labirinto, né? Parte petrosa do osso temporal era rochedo nessa época. E entrar no rochedo era algo tão difícil, não só anatomicamente, como academicamente, assistencialmente. E aí a gente percebe, quer dizer, um grande avanço e nós, de uma certa forma, embora a fisioterapia vestibular tenha sido concebida nos anos 40, década de 1940, especialmente 1944, 45, a gente observa que o avanço realmente mundial e também no Brasil ocorre aí quase pode-se dizer simultaneamente nesse período de 96, 97, 98. Culminou, a Flávia pode falar melhor depois, com a pós-graduação, né? Na realidade teve as atividades assistenciais também em São Paulo, na Universidade Federal, coordenado pelo professor Fernando Ganança, médico, e a professora Mônica Perracini, fisioterapeuta. E em 2007 já teve o primeiro mestrado, né, Flávia, em reabilitação vestibular na Uniban. A Flávia participou efetivamente desse mestrado. E aí, nesse caso, a gente também observa já um movimento também já pela América Latina e nesses ambientes. Quer dizer, falou da França, a França tem uma importância crucial aqui, Emerson, porque a condição mais comum, né, na fisioterapia vestibular é a vertigem posicional, a famosa vertigem dos cristais que se deslocam e a pessoa vê tudo girar e tudo. E, na realidade, ela foi descrita em 1882 por um cirurgião alemão, Busch, embora se remonte a 1921 por Barani, mas a primeira descrição dela foi em 1882, completando esse ano 140 anos de descrição. Mas adivinhe, quem foi o primeiro profissional a desenvolver uma técnica de manobra para VPPB? Professor Alain Semon, que é fisioterapeuta francês e que até hoje trabalha em Paris. E você perceba isso, né? Quer dizer, até hoje atuante, com muitas evidências, membro da Sociedade Científica Barani Society, que é mais importante,
E foi exatamente com ele que começam os tratamentos baseados em manobras, né, para VPPV. Então, a presença e a inserção da fisioterapia nesse contexto já nasce junto, quer dizer, só faltou consolidar através justamente dessas nossas confirmações científicas, mas especialmente, a Flávia há de concordar, o efeito terapêutico que pode ser proporcionado pela fisioterapia. Não só com manobras, mas especialmente com a cinesioterapia, né, Flávia? Sim, e assim, né, vocês comentaram sobre nessa questão da pós-graduação, do mestrado em reabilitação, aqui em São Paulo, teve oportunidade na Universidade Federal, né? Eles acolheram muito bem os fisioterapeutas e lá nós Uhum. produzimos, que o chefe era o professor Maurício Ganança, o doutor Fernando Ganança também, e depois abriu esse programa de mestrado na Universidade Bandeirante, que ajudou muito nesse crescimento da fisioterapia vestibular, também acho que aqui no Brasil, né? E o que eu acho importante, que nem o André colocou, a gente foi tanto atendendo a comunidade, divulgando para a comunidade que tem tratamento e também consolidando os nossos métodos de avaliação, os nossos métodos de tratamento, tanto do ponto de vista prático, mas também regulamentando isso dentro do COFITO. E como também o André comentou, gostaria de ressaltar, eu me formei em 2000, sou um pouco mais jovem que vocês na fisioterapia, mas nessa época não se falava de fisioterapia, muito sobre o sistema vestibular. Era somato sensorial, era muito forte, né? E a gente vê hoje o quanto cresceu e o quanto consolidou dentro da fisioterapia. Em neuroplasticidade, então a gente sabe como tratar os pacientes com hipofunção vestibular, a gente sabe da neuroplasticidade, a gente tem evidência disso. Então isso fundamentou muito a fisioterapia neurofuncional, né? A fisioterapia vestibular. E nós passamos por vários processos aqui no Brasil para tentar consolidar essa atuação do fisioterapeuta que até então era desconhecida. E eu gostaria que o professor André comentasse sobre as conquistas que foi em relação às nossas angústias como profissional e depois nossas conquistas dentro do COFITO na área de atuação do fisioterapeuta, na área de fisioterapia vestibular. Vou falar com muito prazer, mas antes vou lançar já uma pergunta aqui para o professor Emerson, que após a minha fala, ele já vai trazer aí com mais dados, inclusive, sobre essa minha pergunta. Ela é bem direta. O quanto a fisioterapia, profissão, no serviço público, ela avançou nesses últimos anos, tá? Em relação à capacidade da malha de ação do fisioterapeuta no Brasil e, especialmente, claro, atendendo a população geral. Aí eu vou explicando e o professor Emerson depois nos explica. Aí tem um porquê dessa minha pergunta em relação ao vestibular depois. Também Agora, tem. quanto a esse... Quanto a esse... Quer fazer agora? Não, Depois? agora é sua fala. Depois O tá bom. Emerson eu palpito. Aproveitar aqui o pesquisador. Então, na realidade, eu diria que nossas conquistas, né, como a Flávia mencionou, com a importância, né, sendo cada vez mais pujante dentro da necessidade da população e etc., tanto no assistencialismo como na pesquisa, vimos a necessidade de criar uma resolução dentro da fisioterapia vestibular que até hoje ela é válida dentro do nosso Conselho Federal, que sempre nos apoiou em relação aos temas da fisioterapia vestibular. Prestamos muitas consultorias. A nossa atual coordenadora do Departamento de Fisioterapia Vestibular, Adriana Campos, de Salvador, participou, a Flávia, a Mônica Terracini, e, claro, a participação de inúmeros colegas na criação dessa resolução, a Resolução 419, de 2 de junho de 2012, que regulamenta, então, a fisioterapia vestibular como área de atuação. Obviamente, nós temos esse ano, então, uma comemoração, inclusive dia 2 de junho,
tornou-se, né, mediante a aprovação da diretoria da Abrafim, o Dia da Fisioterapia Vestibular, o Dia Nacional da Fisioterapia Vestibular. Então, com isso, os avanços foram muitos, né? Quando se traduz uma série de pareceres realizados, uma série de medidas que o departamento da Fisioterapia Vestibular, junto da Abrafim, e que esse departamento se consolidou em 2017, no Emafim, em São Paulo. Foi ali em Assembleia que foi criado o Departamento de Fisioterapia Vestibular e que até hoje existe. Eu tive o prazer de conduzi-lo até pouco tempo. Hoje está sendo conduzido com maestria pela professora Adriana Campos e secretariando a professora Letícia Aquino, e sem as quais aqui, junto ao grupo, não seria possível uma live maravilhosa como essa, professor Emerson e professora Flávia. Então, na realidade, nós aspiramos muitas coisas, sim, professor Emerson, para agitar, inclusive, suas pesquisas em relação à nossa história. Nós almejamos alcançar um status e que seja isso de forma cuidadosa, como tem sido, atingir talvez o nosso status de especialidade, e com isso nós temos aí um trabalho árduo e grande de todos os membros, não só da Abrafim, como membros de conselhos regionais. Nós temos apoio de conselhos na criação de câmaras técnicas em fisioterapia vestibular, as quais eu aqui aproveito para estimular aos colegas do Brasil inteiro que se envolvam com as câmaras técnicas de todas as áreas, mas especialmente na fisioterapia vestibular nós precisamos muito disso. Nós precisamos de maior trabalho próximo aos conselhos regionais, que eles têm um retrato fiel ali da nossa necessidade social dessa fisioterapia que tanto almejamos que atinja a nossa população brasileira. Bom, respondo a pergunta ou aguardo, Flávia, conduz aí. Não, pode responder, por favor. Eu ia passar a palavra para você. Muito obrigado. Bom, então, respondendo a pergunta sobre a inserção do fisioterapeuta na assistência pública, né? Do ponto de vista histórico, eu acredito que em 2001 as diretrizes curriculares foram muito importantes para que a gente pensasse num modelo de formação em que o fisioterapeuta se enxergasse no Sistema Único de Saúde, que desde a Constituição de 88, né, estamos ainda implementando esse sistema, né? E porque o fisioterapeuta, historicamente, até pela forma com que a fisioterapia surge no Brasil, ele é um fisioterapeuta que se enxerga muito bem no seu consultório, né? Atendendo na maioria das vezes, ou por convênio, o que seria a saúde suplementar, né? do Sistema Único de Saúde. E pouco se enxerga, de fato, no Sistema Único. E uma coisa que eu acho importante é que, com as diretrizes curriculares em 2001, meio que se força a gente, inclusive nós que somos formadores, a pensar em propostas e projetos pedagógicos em que a gente inserisse melhor o fisioterapeuta na assistência pública, né? E engraçado que eu fui para a Universidade de Brasília em 2008, né? E a gente montou um projeto pedagógico, assim, foi considerado inovador pela Benfísio, que até premiou e nos convidou a publicar o nosso projeto pedagógico na revista, mas, assim, de inovação não tinha muito, porque a gente seguiu friamente as diretrizes curriculares nacionais. E óbvio que a gente inovou na forma de apresentar isso, e que a gente trabalhou por níveis de complexidade para que o estudante conseguisse se enxergar dentro do Sistema Único de Saúde. E aí eu vejo que as resoluções, como a que o professor André citou, elas são bastante importantes porque elas mostram que um determinado serviço, como a fisioterapia vestibular, ela tem que ser ofertada não só no consultório de quem pode pagar por isso, né? Mas dentro dos programas de assistência dos mais diversos. E aí vocês da especialidade quem vão me dizer em quais programas públicos de saúde se encaixaria melhor a fisioterapia vestibular. Mas eu vejo que, do ponto de vista histórico, que a minha participação está um pouco voltada nesse sentido, eu acho que as diretrizes curriculares seria um marco em 2001, né?
em que a gente começou a pensar mais numa fisioterapia social-democrata, né, para atender a Constituição, né, e a saúde ser direito do cidadão e dever do Estado de ofertar todos os serviços de assistência, inclusive a fisioterapia vestibular, e deixa de ser aquela fisioterapia neoliberal, né, de assistência e de negociação dos procedimentos no consultório, né? Ainda que a saúde suplementar seja importante, ela tem um papel até na economia importante, na geração de empregos, em tantas outras questões que a gente poderia discutir aqui, mas esse papel de que vocês, inclusive, do departamento, estão fazendo de enxergar em quais planos nacionais, né, de promoção da saúde a fisioterapia vestibular se encaixa e fazer isso acontecer. Não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, professor, mas assim, em termos de inserção na assistência pública, eu acredito que cabe às instituições formadoras de fisioterapeuta não só ajustar o currículo, que é muito a herança do modelo biomédico, né? Mas sim reconstruir um currículo no modelo biopsicossocial e alinhado, né, com as políticas públicas, para que a gente mostre para o nosso aluno, eu estou falando a gente enquanto professor agora, né, que Claro. ele se encaixa dentro desse sistema único, sim, e que aí ele vai democratizar a assistência, né? Porque enquanto a fisioterapia vestibular fica só sendo ofertada, enfim, é da população que vai ter acesso a ela. Bom, essa questão, nós chegamos a um ponto muito importante que eu acho que é a nossa meta, né, professora André, tá dentro do departamento também da fisioterapia vestibular. É um ponto muito importante. A gente começou lá na pesquisa, que fundamenta a nossa prática, que nos traz evidências, nós crescemos com base nessa fundamentação teórica, mas agora eu acho que também crescemos muito também de cursos de formação para atendimento dos pacientes em consultório, mas essa é uma questão, professor Emerson, que a gente tem discutido bastante no nosso departamento, que eu acho que nós chegou a hora da gente ter mais políticas públicas para inserir o fisioterapeuta que aborde a questão da fisioterapia vestibular no SUS, no setor público. Porque, por exemplo, quando eu fui professora, a gente tinha um programa de mestrado em reabilitação vestibular aqui em São Paulo e nós atendemos muito a comunidade. E a gente vê o quanto é carente em relação a isso. Quantos pacientes com vertigem que tinham tratamentos inadequados, né? Então, eu acho que essa é a nossa meta, né, professor André, para batalharmos aí tanto dentro dos CREFITOS, dentro do nosso departamento, para tentar promover políticas públicas para o atendimento da comunidade, que sofre por questões da tontura, de desequilíbrio e de origem vestibular e muitas vezes não tem a fisioterapia, com acesso à fisioterapia. Então, eu gostaria também de passar, né, a fala para o professor André, que fez essa pergunta, instigou, que é uma questão muito importante, que eu acho que de todo esse avanço que nós tivemos, a resolução, a fisioterapia como área de atuação, fisioterapia vestibular como área de atuação, a regulamentação dos procedimentos da fisioterapia vestibular, tanto de avaliação quanto tratamento, formação, mas também nós temos como meta essas políticas públicas e também a formação da fisioterapia vestibular na graduação. E depois eu quero fazer uma pergunta também para o professor Emerson em relação à universidade. Mas gostaria que o professor André complementasse essa questão que ele instigou aí, que é muito importante para o nosso crescimento da fisioterapia. Não, exatamente. Eu fiquei muito satisfeito, e não seria diferente com a resposta do professor Emerson, porque, embora, né, haja esse acompanhamento nosso constante, somos todos fisioterapeutas, mas, claro, vamos abraçar uma causa ou outra em relação a determinada especialidade ou área de atuação. E, no momento, a nossa percepção, quer dizer, a demanda existe, né? A gente percebe 10% da população mundial tem algum tipo de tontura e são incapacitantes com impactos na parte funcional, física, emocional, e nós termos tanto acesso a tantas ferramentas importantes e recursos
E percebe-se, inclusive com esse movimento, né, político, quer dizer, eu posso dizer aqui, lembrando o nosso saudoso professor José Roberto Prado Júnior, que uma vez, numa comissão de educação que trabalhamos juntos aqui no Rio, com a Anke Bergman, Solange Canavarro, ele olhou para mim e para a Anke e falou: vocês trabalham em 4 frentes, e eu posso reproduzir aqui com vocês 2 também, que vocês também trabalham em 4 frentes dentro de uma linha profissional, né, uma área profissional, que é a linha da docência, assistencialista, pesquisa e docência. Então, eu achei esse olhar dele bem profundo e talvez até tenha dado um grau de responsabilidade que, na época, ali éramos os únicos professores pesquisadores junto ao grupo e realmente há um misto de orgulho por nunca largar o assistencialismo, estar ali com o paciente, etc., mas também participar dessa movimentação que não pode ficar de fora, que é essa movimentação política, como o professor Emerson falou, o uso dessas nossas atribuições legais, aquela eterna vigilância que eu falo, mas em prol da população, não em prol de reserva de mercado, que isso até existe e é necessário que a gente tenha nossos meios de proteção em relação à nossa atividade sem tutela, mas especialmente para que essa população possa atingir. E nossa impressão, o Emerson, é que a fisioterapia vestibular ela está ainda distante dessa realidade, mas não por nossa causa, naturalmente, talvez involuntariamente na nossa trajetória individual, a vida nos levou à nossa prática hoje privada, etc. Mas há um compromisso, sem dúvida, de todos nós do departamento, assim como os colegas, que eu cito aqui o professor Paulo Rocha, da Universidade de Marília, que também pode representar vários colegas do Brasil inteiro, que atuam com muito fervor, com muita intensidade e que fazem trabalhos de extensão na universidade, junto à população, e que isso se torne exemplo. Então, a gente tem Natal com a professora Karina, como falei aqui para o professor Paulo Rocha, tem o professor Lázaro lá no Sul. A gente tem essa vontade. Viviane em Londrina. Viviane em Londrina também. A gente percebe essa vontade, essa garra, mas ainda num número bem, bem pequeno da necessidade que apresenta no nosso país. Claro, por isso a importância de rever sempre essas nossas condições em relação a esse espelho, que foi essa ideia, né? Vamos nos entender quanto à fisioterapia, né? Em relação à história dela, porque, queira ou não queira, além de um olhar histórico, eu não tenho dúvida que você vai continuar, e vai ser uma outra pergunta minha futura, com um olhar futuro. É uma impulsão natural, né? E estamos no mesmo barco. Então, a fisioterapia vestibular veio também mais recentemente alcançando no Brasil. Algumas universidades já estão como disciplina optativa. Fica aqui a dica para a Universidade de Brasília também, porque temos na própria USP Ribeirão Preto, temos lá, por exemplo, a optativa, e tem essa possibilidade de que a Flávia especialmente sempre defende, além de todo esse contexto da prática clínica e também, inclusive, claro, baseado em evidência, mas atingir esse aluno, né? Esse aluno da graduação, que ele seja seduzido a entender o quão difícil foi a gente descobrir que por trás de um rochedo tinha um labirinto, e agora que ele se abre para todos nós, o que fazer com isso, né? Então, tem muito a se fazer, mas as ferramentas precisam atingir uma parcela maior da população. Bom, eu acho que tudo que nós estamos falando é uma construção. Isso é muito gostoso, né? Saber que durante a nossa formação, nós como professor, como pesquisador, como clínico, tudo isso que a gente está observando de construção da fisioterapia vestibular, isso é muito gostoso. E eu acho que tem o André colocou, é uma questão que hoje a gente está chegando a esse ponto, porque nós consolidamos outros pontos. Eu falo nós, como nós, fisioterapeutas mesmo, que trabalhamos nessa área. Gostaria também aqui de destacar a professora Juliana Gazola,
que também trabalhou muito Sim, firme aqui em São Paulo nessa área, que foi uma das também, junto com a professora Pirracini, e hoje está lá no Rio Grande do Norte, na Federal, trabalhando também. Então, eu acho que todo mundo ali construindo, colocando seus tijolinhos para a construção, não da nossa carreira, mas da construção da fisioterapia, o que a gente está batendo aqui conversando sobre isso, né? E eu gostaria de fazer essa pergunta que o professor André fez para o professor Emerson sobre disciplinas optativas na Federal lá de Brasília. A gente também tem discutido para a gente poder seduzir esse aluno mesmo da graduação, para poder melhorar a sua formação quanto ao sistema vestibular, avaliação, reabilitação. Eu gostaria de saber um pouquinho como está na Universidade de Brasília. e se tem algum exemplo, desculpa, de alguma área, de alguma especialidade que começou assim, fortalecendo a disciplina optativa, se tem algum exemplo dessa forma aí pra Entendi. gente? Primeiro, antes de responder a pergunta, eu acho interessante o que você mencionou, André, que todos os historiadores, pelo menos os que eu estudei, eles são consensuais em dizer que a gente estuda história para prospectar futuro, né? Porque na história a gente vê como aconteceu e aí a gente imagina como isso vai ser, né? Se seguir a mesma linha e geralmente segue. A história ela é muito fiel. E eu diria que a história da fisioterapia vestibular ainda está começando, se a gente for olhar, né, para Sim. ela com base no que a gente viu no processo histórico de outras especialidades, né? Então, assim, é uma questão de tempo e amadurecimento, principalmente, né? Amadurecimento, eu diria até profissional, né? Que é o que vocês estão trabalhando aí há alguns anos e conquistando, né? Isso talvez a gente não viva para ver, né? Mas, mas estamos Vamos sim. contribuindo, mas estamos contribuindo para, né? E isso que é o bonito da história, né? Ela se mantém independente da gente, né? Eu acho Claro. que o processo acontece. E com relação à Universidade de Brasília, a gente é muito fiel à diretriz curricular de trabalhar um perfil generalista. Então, assim, ainda que tenhamos, Uhum. e seria muito proveitoso ter uma disciplina optativa, não temos ainda, porque dentro da universidade a gente precisaria ter alguém especializado na área. E são poucos, são vocês que são os especialistas no Brasil, né? E ainda a gente não tem nenhum de vocês aqui na Universidade de Brasília, né? Então, por esse motivo, a gente não tem a disciplina optativa. Mas eu acho que é muito pequeno pensar em disciplina optativa, né? Eu acho que a consolidação das coisas não acontece com disciplina, né? Cada vez mais eu percebo que o que transforma, né? A gente tem muito essa questão disciplinar de formação. E é uma Uhum. coisa muito Uhum. brasileira, conteudista, né? De que a gente só vai ter aparecendo alguém bom de fisioterapia vestibular se existir uma disciplina com o nome fisioterapia vestibular, né? E a formação vai muito além disso. Coisas como o que a gente está fazendo hoje são muito mais importantes Uhum. do que uma disciplina num currículo que pode passar despercebida pelo aluno ele nem lembrar que fez uma disciplina de fisioterapia vestibular. Acho que é importante ter nas diretrizes curriculares menções a isso, né? Mas eu acho que não dá tempo num curso nem de 10 anos, né, de formar os fisioterapeutas especialistas. É para isso que existem as especialidades, né? A gente não dá conta de trazer o conteúdo generalista, né? Eu acho que a gente tem muito mais ensinar a fazer, ensinar a aprender, ensinar a procurar. É muito mais a nossa bandeira aqui na Universidade de Brasília. A gente, independente dos conteúdos que a gente tem que seguir, né, nas diretrizes curriculares, a gente ensina o nosso aluno, se tem uma coisa que ele é muito bom, é, é de aprender a aprender, né? Então, nossos alunos eles estão sendo muito destacados pelo Brasil todo, assumindo posições de destaque por esse perfil, né? De aprender a produzir ciência, né? E muito mais do que aprender a que já tem pronta, né? Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, infelizmente não temos, seria ótimo termos, mas eu acho que o nosso aluno, tem muito aluno nosso que eu acho que deve estar estudando com vocês fisioterapia vestibular. Perfeito, perfeito. Bom, Eu pode falar, André, por favor. aproveitando esse gancho,
E perfeita colocação, até porque é importante esse olhar, né, de quem está lá dentro da universidade, e não só lá dentro, né, construiu lá dentro da universidade toda uma história dentro da fisioterapia, e muito importante essa contribuição, muito importante. É bom aprender mais, como sempre. E na realidade, Emerson, eu perguntaria para você, diante dessa perspectiva, e num mundo nanotecnológico, metaversos e telereabilitação, para onde nós vamos? E se estamos preparados, a fisioterapia nacional brasileira? Olha, historicamente, olhando para trás o que aconteceu, a gente vive trocando o pneu do carro com o carro andando. Então, assim, para onde vamos, eu sei que é para algo muito bom do ponto de vista de aprimoramento do que já fazemos e descoberta de coisas que ainda possamos fazer. Eu acho que seria muito pretensioso da minha parte traçar um perfil e acertar principalmente para onde vamos. Mas eu acho que o começo está muito bem sucedido, reproduzindo evidência, né, e mostrando e tentando inserir isso no nosso sistema de saúde. É importante. Não adianta a gente só fazer. Não estou falando da fisioterapia vestibular em especial, mas Uhum. desenvolver qualquer coisa para que nós usemos aquilo dentro do nosso consultório. Se isso não tiver inserido dentro de uma política pública, né, se isso não tiver incorporado na oferta, não da saúde suplementar, mas de todo o sistema, né, de saúde, né, e que toda a população tem acesso, não só quem pode pagar por isso, né, eu acho que é isso que eu enxergo com um futuro glorioso da fisioterapia de qualquer especialidade e não só da vestibular. Perfeito. Excelente, excelente, professor Emerson. Assim, eu acho que esse é o nosso objetivo como fisioterapeuta, né? Eu acho que o gostoso é a gente ter acesso a todos, né? Ser um procedimento que tem acesso a todos, não somente aquele que tem a condição de estar indo ao consultório, é, né, pagando o atendimento, mas que a fisioterapia como um todo, todas as especialidades, elas estejam aí para todos as pessoas, né? Todos os níveis sociais e econômicos, né? E, gente, vocês não vão acreditar, faltam 10 minutos para finalizarmos a nossa live. Eu estava tão preocupada, no fim passou tão rapidinho, e eu gostaria, assim, de... Primeiro, assim, eu vou passar ainda a fala para vocês, para a gente falar desse futuro, que eu acho que o professor Emerson fechou, assim, com chave de ouro, que eu acho que é o nosso objetivo como ser humano, como profissional, ter uma profissão, acesso a todos, né? Mas eu gostaria também de agradecer a Abrafim, né, por ter abraçado tanto a fisioterapia vestibular, permitido o nosso departamento, agradecer todos os nossos colegas do departamento. Estou aqui representando todos vocês, se pudesse colocava todos na live. Aqui nós temos, né, eu e o professor André, mas isso que eu quero retribuir a todos, né, que contribuem para esse crescimento. E a Abrafim por essa oportunidade de nós estarmos aqui discutindo, falando sobre ciência, falando sobre fisioterapia, prática clínica baseada em evidência, né? Essa questão tanto do ensino, pesquisa, extensão, prática clínica, é o nosso foco como pessoa, como fisioterapeuta, ter acesso a todos da comunidade, da nossa população, então é muito gratificante. Então eu agradeço imensamente a Abrafim por essa oportunidade. Então, antes que nós temos aí 10 minutinhos para finalizar, eu gostaria de que cada um falasse, né? O professor Emerson já falou desse objetivo maior que nós temos como profissional, como ser humanos mesmo nessa área. Mas eu gostaria que a gente pontuasse o que a gente pode, né? A gente falou tudo que a gente já viveu, conquistou, os marcos da fisioterapia vestibular. Mas o que a gente pode para o futuro, para estar propondo para consolidar ainda mais a fisioterapia vestibular? Gostaria de passar a fala tanto para o professor Emerson quanto para o professor André.
Quer começar, André? Fala. Pode falar, pode falar. Posso? Bom, para futuro, eu como sou assim, eu tô na área assistencial, atendo paciente também, só que eu sou predominantemente professor e pesquisador, né? Então, puxando a brasa para minha sardinha, a minha dica é produzam evidências. Produzam evidências e articulem-se com. Eu vivo dizendo, eu dou a disciplina de fundamentos de fisioterapia, né, que é a disciplina para calouros aqui na Universidade de Brasília. E eu estimulo muito que os fisioterapeutas, além de serem bons fisioterapeutas assistenciais, sejam pesquisadores, professores, gestores e, sobretudo, eu tenho estimulado que eles sejam legisladores, porque a gente está precisando de fisioterapeutas no Congresso, discutindo leis e políticas públicas. Então, na minha busca por direcionar calouros, eu também tenho direcionado eles que se filiem, que entrem e sejam conselheiros nos crefitos pelo Brasil e sindicatos, e se engajem em associações, porque esses são os órgãos representativos no final das contas, né? E que serão ouvidos, né? E que, de fato, contribuirão aí, né? Para que, no caso, hoje a gente está discutindo a fisioterapia vestibular, esteja com o futuro aí, não para a glória da fisioterapia vestibular, mas para a glória de quem necessita dessa assistência. Eu gosto muito de tirar o foco do procedimento e da especialidade e mostrar a necessidade que ela tem enquanto conjunto, né, terapêutico para contribuir, no final das contas, para o bem-estar da população. Eu acho que é isso. Bom, eu diria o seguinte, aproveitando essa excelente pergunta em relação ao nosso futuro, sem, claro, deixar de nos embasarmos e valorizarmos a história. Eu gosto muito da bandeira chamada Resolução COFIT 80, sempre enfatizando que esse fisioterapeuta ele é um generalista antes de mais nada, ele não vai ser conduzido a cuidador de labirinto ou de joelho ou de pulmão de ninguém. Ele é especialmente trabalhado, e nesses últimos anos com tantos sacrifícios de muitos professores, pesquisadores, para aproximá-lo do que seria o ideal, que é o clínico, esse clínico que vai cuidar de pessoas que, embora ele enxergue através de um sintoma, chamado tontura, por exemplo, que ele entenda que por trás daquele sintoma existem outros elementos biopsicossociais que precisam ser explorados com esse paciente. Então, que a gente veja o futuro consolidando a visão biopsicossocial, essa visão de que nós temos esse global do paciente para ser abordado, embora, infelizmente, o Emerson caiu. Perdeu o contato. Então, ok. Então, eu vou falando aqui enquanto isso. Então, essa mensagem, quer dizer, não há grandes discursos mirabolantes de termos que dominaram uma tecnologia que mal sabemos como funciona, como eu citei aqui do metaverso, como vai ser. É lógico que a fisioterapia novos desafios virão, mas os novos desafios têm que ser enfrentados com a nossa formação, como aqui foi dito em relação não só à busca das evidências, mas essa formação sólida desse profissional, com essa visão. Vimos agora com a própria pandemia a necessidade de uma visão mais global, mais universalizada da abordagem desse paciente em vários cantos do país e do planeta. Então, essa visão maior, nós temos essas condições. E por isso que eu falo da resolução COFIT 80. Ouvir, avaliar, diagnosticar e tratar esse paciente. Então, não há fórmula mágica. Falando da vestibular, nós sabemos, temos nossas evidências científicas crescentes, mas de nada adianta se nós estipularmos ainda no imaginário de que esse paciente sem o diagnóstico A, B ou C não
médico não vai ser abordado por esse fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta tem que estar alerta a isso, não só na nossa área, mas em todas as áreas de atuação. Ele tem que estar alerta exatamente com: olá, olá, de volta. Eu falei aqui, mas batendo na mesma tecla, de que a nossa sólida formação no contexto biopsicossocial é que vai dar a ferramenta para encarar, Emerson, os desafios, por mais que sejam intocáveis, sejam de universos paralelos e seja em outro planeta, mas essa nossa formação sólida, e que não esqueçamos da nossa obrigação da avaliação, do diagnóstico e da abordagem da fisioterapia, que isso é que vai fazer a diferença no paciente. E não é uma abordagem que seja ancorada num diagnóstico A, B ou C de doença que seja estabelecida por algum médico. Então, o trabalho, obviamente, multi-interdisciplinar, ele é, sem dúvida nenhuma, para mim, vimos, até citei aqui a pandemia, uma das maiores ferramentas que teremos daqui para frente, mais ainda. Nós temos agora a onda de Covid com as consequências e as sequelas. Eu acredito que vocês também, a gente está percebendo não só as sequelas físicas, sintomáticas, como a própria tontura, mas alteração de memória, são assim evidentes no nosso dia a dia e devemos estar preparados para lidar com isso. Por isso, esses braços dados com outras profissões. Então, a gente tem que ter essa humildade de entender que sozinho, realmente, nós não vamos a lugar nenhum com esse paciente, independente da nossa área de atuação ou especialidade. Mas, enfim, só reforçar que a fisioterapia vestibular vem em passos largos também com a criação de Associação Internacional de Fisioterapia Vestibular, junto à IMPA, a Confederação Mundial de Fisioterapia, com os colegas aqui vizinhos do Chile e Argentina. Eu queria só fechar com isso, que realmente nós estamos num caminho aí bastante produtivo. Bom, estamos terminando essa live, essa roda de conversa tão gostosa, e eu gostaria de agradecê-los pela participação, agradecer o professor Emerson pela participação, pela paciência de eu mandar mensagem, mas não vai dar tudo certinho, e deu, viu, Emerson? E ao André, um amigo aí de trajetória de fisioterapia vestibular, batalhando junto. Então, quero agradecê-los e agradecer todos os colegas do nosso departamento, a professora Adriana, que é a nossa coordenadora agora, que pediu para a gente poder estar conduzindo essa live. Então, eu faço em nome de todos. E muito obrigada, viu, pelo carinho, pela participação maravilhosa. Consequentemente, vai ter uma parte 2, porque a gente tem muito ainda que falar da fisioterapia e da fisioterapia vestibular. Muito obrigada. Vocês querem falar rapidinho alguma coisa? Temos 3 minutinhos para finalizar. De minha parte, só agradecer e parabenizá-los pela iniciativa. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo para todo mundo. André? O som. Tá mudo, André. O som. Parou o som? André? Acho que o som Na leitura labial só. Mas vamos... Tá sem o som. Pronto? Bom, muito obrigada a todos que participaram desta live. Um abraço carinhoso, muito obrigada. E um abraço do Departamento de Fisioterapia Vestibular a todos, viu? Muito obrigada, professor Emerson e professor André, pela participação. Um abraço a todos.